Boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Estamos chegando com o Gazeta Entrevista, 1h23 agora. Estamos ao vivo, o programa na quinta-feira é sempre ao vivo. E agora a gente traz mais informações para você que ainda está aí nesse período, horário de almoço, né? Esse intervalo no meio do dia. É sempre bom ter a sua companhia. Muito obrigado. Bem, o Gazeta Entrevista também está nas redes sociais. Você pode inclusive acompanhar a gente online no Facebook. Pode também seguir a gente lá no Instagram. Fique à vontade, é mais um canal para você interagir com a gente, mandar sua opinião, fazer sua crítica, mandar pergunta para os entrevistados. No programa de hoje, vamos começar falando de eleições, mais especificamente do período de registro de candidaturas. Eu vou conversar daqui a pouquinho com a Luciana Arruda, que é secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Como é que está transcorrendo esse período de registro de candidaturas? O candidato faz o pedido e aí a justiça vai avaliar se vai deferir ou não. Depende de muita coisa, né? Não quer dizer que se pedir automaticamente vai ter a candidatura registrada, não. Daqui a pouco a gente vai falar detalhes. Olha, eu também converso hoje com um especialista em ativos financeiros digitais. É o Tiago Rocha. É uma tendência do mercado financeiro, as criptomoedas, o famoso Bitcoin. Tem muita gente, inclusive, ganhando dinheiro com isso. Daqui a pouco a gente explica em detalhes como é que funciona. Será que todo mundo pode investir em ativos digitais? Mande sua pergunta também se você tiver alguma dúvida. E também vamos falar de TV digital. Na semana que vem, dia 14, vai ser desligado o sinal analógico aqui na região de Rio Branco. Então, só vai ver televisão, canal aberto, quem tiver uma TV digital ou um conversor com antena, né? Daqui a pouco, quem explica mais detalhes pra gente é o Kleber Meirelles, ele é porta-voz da Seja Digital. Tudo isso no Gazeta Entrevista que está começando. Antes de chamar minha primeira convidada, deixa eu dar um recado aqui, falar novamente da TV digital, mas eu quero agora toda a sua atenção. 644 cidades no Brasil já desligaram o sinal analógico de TV. Estão aproveitando a TV com sinal 100% digital. É isso mesmo. Já foram 20 capitais, agora chegou a vez de Rio Branco. No dia 14 de agosto, o sinal analógico será totalmente desligado aqui na região. Então, se você ainda não preparou sua TV, corra. Se a sua TV é de tubo, ela vai precisar de conversor e antena. Se for de tela plana, você precisa conferir se ela já tem o conversor embutido, porque se tiver, vai precisar só da antena. E olha só que legal, muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor e antena para TV digital. Você já viu se sua família é uma delas? Para descobrir é fácil, basta acessar sejadigital.com.br ou ligar grátis para o número 147. Não deixe para a última hora, em 14 de agosto você pode ficar sem ver mais nada, então prepare já a sua TV Seja Digital. Muito bem, Luciana Arruda, por favor, pode vir para cá. Ela é secretária judiciária do TRE. Boa tarde, tudo bem? Por favor. Então, Luciana, eu já introduzi aqui o assunto falando do pedido de registro de candidatura, que não é automático, né? O candidato faz o pedido, mas a justiça vai avaliar todo um conjunto de situações para ver se vai ser deferido ou não. Como é que está esse processo no TRE? O tribunal já recebeu, até hoje, né, até agora, na hora que eu saí de lá, ele tinha recebido quase 300 pedidos de registro. E aí esses pedidos, eles têm uma tramitação que é até um pouco demorada, né? Por isso que a gente pede que os candidatos, os partidos, as coligações se adiantem. Mas vai ser analisada toda a documentação que foi juntada para saber se aquele candidato ele reúne condições para conseguir concorrer, né? Ele tem que reunir condições de elegibilidade e não pode ter nenhuma causa de inelegibilidade, que é, por exemplo, o que a gente costuma chamar de ficha suja. Sim, sim. Vai até quando o prazo para o pedido? O prazo para o pedido é até o dia 15 de agosto. Mas a gente pede que, como ele é nacional, é um prazo nacional, são 27 estados, a rede é a mesma e é a primeira vez em que esses pedidos são completamente digitais. Sim. Toda a eleição de 2018 ela vai ser digital. Então, como isso tudo vai tramitar pela rede, e é uma rede nacional, São Paulo tem 3 mil registros, só São Paulo, então a gente pede que os candidatos se adiantem para que não haja problemas de congestionamento nas redes, não tenha o pedido não recebido por algum problema. Qual a expectativa do tribunal em relação ao número de candidaturas no Acre?
o tribunal espera receber entre 520 pedidos, mais ou menos. Muita informação para analisar. E tem aquela questão de quem tem alguma condenação judicial, por exemplo, mas está em grau de recurso. E aí, às vezes, a população não entende, mas como que o sujeito é condenado e vai ter a candidatura registrada? Tem esses pormenores, né? Sim, tudo isso vai ter que ser analisado, né? Aquele que tem uma condenação no primeiro grau, sem trânsito em julgado, ainda está em análise no segundo grau, ele, em tese, ele pode ser candidato. Mas isso tudo é analisado no momento em que ele reúne a documentação e o juiz relator, ele vai analisar aquilo tudo. E o pedido é feito e é deferido ou não, mas esse deferimento ele tem que acontecer até antes da eleição. Sim, né? sim. O tribunal tem o prazo para deferir, para analisar todos os pedidos até o dia 17 de setembro. Sim. Só que aqueles pedidos que chegarem próximo do dia 15 ou mesmo no dia 15, que receberem, por exemplo, impugnações do Ministério Público, a gente vai ter que obedecer um trâmite um pouco mais complicado. E esses pedidos, muito provavelmente, não vão conseguir estar transitados em julgado, ou seja, com decisão definitiva, no dia 17 de setembro, porque tem recurso, vai para o Tribunal Superior Eleitoral, mas a expectativa é que o tribunal consiga julgar todos os processos, pelo menos nessa instância, até o dia 17 de setembro. E tudo isso tem que passar pelo crivo do Ministério Público também. Sim, sim. Quando o pedido chega na Secretaria Judiciária, a gente publica um edital que tem o nome de todos aqueles que pediram o registro, com o número do processo, e esses dados são enviados para impugnação. Qualquer pessoa que tenha notícia de inelegibilidade, ela pode peticionar num processo desse e ele vai ter um trâmite um pouco diferente. O Ministério Público normalmente olha, né, verifica dentro do sistema deles aqueles que reúnem ou não as condições, aqueles que são ficha suja, ele apresenta as impugnações e aí ele tem um trâmite diferente. Vamos dar um exemplo aqui, hipotético, mas muito verossímil. Por exemplo, nós estamos na fase de pré-campanha e sabe-se que já tem pré-candidato fazendo campanha e fazendo propaganda, o que não pode, né? Se de repente ele faz um pedido de registro de candidatura e aí um dia ou dois depois alguém vai lá e o denuncia por propaganda antecipada, ele pode ter esse registro indeferido? Não, em tese não. O que a gente tem são ações diferentes. A gente tem já 5 ações tramitando no TRE por propaganda irregular. São candidatos que aproveitaram esse período e eles extrapolaram os limites da campanha intrapartidária, em tese, né? Esses casos estão sendo analisados, mas raramente isso interfere no registro de candidatura. A não ser que tenha havido, por exemplo, abuso do poder político ou econômico ou dos meios de comunicação, e aí o Ministério Público vai entrar com uma outra ação já pedindo a cassação do diploma ou o indeferimento do registro. Mas é uma ação em separado. Mas embora não saia até antes da eleição, ou seja, ele vai poder concorrer, futuramente essa ação pode redundar numa cassação. Sim, sim. Dependendo do tipo de irregularidade e dependendo do tipo de ação, sim. Luciana, vamos falar um pouco da organização das eleições, porque, na verdade, eu acompanho, né? A gente acompanha como jornalista e sabe que o trabalho nunca termina, né? Não. Acaba uma eleição, Não. vocês começam a se planejar para outra. Isso. Como é que é isso? Então, no ano eleitoral, normalmente a gente já fez um planejamento no ano anterior e houve todo um preparo, porque são várias ações, né? Tem a logística do dia da eleição, tem a logística dos registros, tem a questão da propaganda, tem a questão das locais de difícil acesso, mesários. Então, são mais de 10 projetos diferentes. O registro de candidatura é só um deles, né? São mais de 10. E isso acontece no ano pré-eleição. Seria bom no Brasil se tudo funcionasse igual à justiça eleitoral, porque vocês trabalham redondinhos ali. Sim, a gente é bem orgulhoso em relação a isso, porque a justiça eleitoral realmente é muito organizada. A gente se empenha para que as coisas aconteçam da forma mais correta e da melhor forma possível. E esse ano, qual é a expectativa de vocês para esse trabalho? Porque o Acre é diferenciado, né? Tem as regiões isoladas, tem toda uma série de peculiaridades que só existem aqui. No entanto, às vezes o TSE planeja uma eleição a nível nacional e essas coisas têm que ser adaptadas, né? Sim, a nossa realidade ela é muito diferente. Ao contrário dos grandes centros, a gente tem locais de dificílimo acesso.
A gente só chega por helicóptero, envolve uma logística muito diferenciada, envolve um planejamento muito grande. Realmente, as eleições no Acre, elas são diferentes. E a questão da segurança? A biometria já vem dar um grau de segurança muito mais elevado, mas ainda assim é costumeiro ouvir comentário, porque a urna pode ser fraudada, porque a justiça eleitoral pode ser corrompida. Como é que vocês lidam com esse tipo de crítica? Então, a gente está realizando um trabalho por meio, quem está à frente disso é a própria Secretaria de Tecnologia da Informação, de apresentar por meio de palestras uma explicação melhor sobre a urna eletrônica. O processo eleitoral, ele não é fraudado, não tem como, são mais de 75 chaves. São mais de 75 formas de segurança. É um processo muito seguro. Mas, de fato, o desconhecimento, a própria mística em volta da urna eletrônica, ela trabalha um pouquinho contra a gente. Mas não, o processo eleitoral é muito seguro, é extremamente seguro, não tem como ser fraudado, não da forma como ele está construído hoje. Sobre essa história de que o Acre recebeu o primeiro registro de candidatura, como é que foi? Quem foi o adiantado que conseguiu isso? Vamos dizer assim, o previdente, né? A gente agradece muito, foi por conta desse registro que a gente pôde ajustar os sistemas. É a primeira vez que a gente usa o processo judicial eletrônico no registro de candidatura. Foi por causa desse registro que foi possível ajustes nacionais, inclusive. Então, a gente agradece muito a esse previdente. Vocês podem falar o nome do candidato, né? Foram os cargos majoritários da rede, né? Eles entraram com pedido ainda em julho, não me lembro a data mais ou menos, mas foi por volta do dia 25, e já tiveram o pedido deferido ontem, o demonstrativo de regularidade de atos partidários da rede e os candidatos ao governo, né, uma candidata e o seu vice foram deferidos ontem. O primeiro do Brasil. Primeiro do Brasil. Parabéns, primeiro candidato isso aí do Brasil. Provou que é eficiente, né? Se for eleito, já tem um bom exemplo. Isso, trouxe a documentação em ordem e teve o registro deferido. E sobre as informações, Luciana, que a população, quando vai se aproximando da eleição, começa a buscar informação, querer saber sobre os candidatos e tal. Tem alguma forma de contato, às vezes até denunciar ou informar a Justiça Eleitoral de alguma coisa? Então, todos os registros de candidatura, todos os candidatos, dados de prestação de contas, certidões criminais, tudo isso está disponível no Divulga Candidaturas 2018. Então, se você digitar no próprio Google, ele vai abrir essa página e lá vai ter foto dos candidatos, todos os dados de prestação de contas, de registro, está tudo disponível para fiscalização. Inclusive documentos de dentro do processo. Se quiser acessar os próprios autos de cada candidato, também é possível por meio desse mesmo Divulga. Quanto às denúncias, elas podem ser recebidas por meio de um aplicativo eletrônico Pardal, que ainda não está em funcionamento, mas vai entrar nos próximos dias, a propaganda só começa no dia 16, né? E também podem ser feitos por meio dos telefones do Ministério Público Estadual. Eles montaram um grupo de apoio à atividade eleitoral e eles estão recebendo denúncias por meio de telefone. O tribunal, ele não é um órgão de recebimento de denúncias. Ele é um órgão de julgamento, é um tribunal. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai julgar, né, o tribunal, por meio do seu colegiado, vai julgar as ações que entrarem lá, através de denúncias ou de ações propriamente dita, mas isso tem que ser iniciado numa outra instância. No caso, nas eleições, tem muito trabalho de funcionários públicos que são convocados, por exemplo, veículos que são requisitados. Como é que vai funcionar isso esse ano? É mais próximo que vocês começam a fazer esse contato? Na verdade, isso já está acontecendo. Os mesários já estão sendo nomeados, as comissões de transporte já foram montadas e estão começando a requisitar os automóveis, os veículos necessários, às vezes barcos. E isso tudo é feito, mas é um trabalho mais interno, né? Sem muita... A gente não vê isso tudo na rua, só mesmo no dia da eleição que isso explode. Mas isso tudo é feito com bastante antecedência e já está acontecendo. Muito bem. Luciana Arruda é secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, conversando aqui com a gente. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. A gente deseja sucesso, que seja uma eleição tranquila, organizada, limpa, como sempre tem sido, né? Muito obrigada. A gente agradece muito a oportunidade. Foi um prazer. Muito bem. Vamos fazer um intervalo? Agora 1h38. Voltamos já ao vivo aqui com o Gazeta Entrevista. É só um instante. Até já.